Boa tarde, querido e amado irmão. A graça e a paz, tudo bem? Mais um dia adorando, exaltando, glorificando e entronizando o nome daquele que vive e reina. Você que me assiste hoje, já agradeceu Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Já se revestiu da armadura do Senhor? Se você não fez, faça nesse dia. Se revista de poder e de glória. Se encha daquele que te chamou antes da fundação do mundo. Se revista de Cristo Jesus. Hoje eu quero falar de um assunto muito interessante, um assunto poderoso, um assunto profundo, um assunto que nos leva a ouvir, a falar, um assunto que muitas vezes as pessoas não têm entendido, não têm focado nele. Eu quero falar sobre o paradoxo da santidade. Pastor, mas como assim paradoxo da santidade? Isso tem muitas pessoas que ainda não entenderam, tá? O porquê que vivem, ou o porquê que estão aqui e para onde querem ir. Mas hoje eu quero falar sobre algo poderoso da parte do Senhor. Quem você é versus quem você vive, o que você vive, como você vive. As pessoas muitas vezes dizem assim, pastor, mas nós não conseguimos viver o que pregamos. Não 100%, jamais. Porque se nós vivermos 100% do que nós pregamos, o Senhor nos arrebataria. Concordam comigo? Eu creio que sim, tá? Eu creio que em sua maioria você concorda comigo nessa situação. Mas eu preciso dizer algo e deixar algo para você muito grandioso da parte do Senhor e muito profundo da parte do Senhor, que quem você é hoje, como você vive hoje, qual é a realidade que você tem vivido hoje na sua vida. Eu quero trazer como base Hebreus 10:10, João 17:17 e 1 João capítulo 3, versículo 2. Mas o meu objetivo maior hoje é te levar ao pleno entendimento. O objetivo meu hoje é fazer você, igreja, compreender que a santidade não é um prêmio para os supercrentes. Mas a santidade, para nós cristãos, é uma identidade recebida por Cristo Jesus. É um processo que nós vivemos e uma glória a ser consumada em nossas vidas. Eu quero te levar a confrontar a sua mente agora. Eu, Pastor Diogo, se eu apontasse para você neste momento, agora, e te dissesse algo, ali está um santo, qual seria realmente a sua reação? Provavelmente você balançaria a cabeça e diria: Pastor Diogo, não, eu falho muito, eu erro, estou muito longe disso. Concorda comigo? A maioria das pessoas me diriam isso. A maioria das pessoas olhariam para mim e diriam isso. E você? Pense um pouco. O que você olharia? O que você falaria? O que você imaginaria? Eu quero que você pense um pouco nisso. Eu quero também, neste momento, agradecer os nossos parceiros, Estúdio Hernat, Barbearia Andermuller. Quero te falar dos livros que estou lançando. A Chave da Prosperidade, 21 dias de oração no tabernáculo. O link está na descrição. Tem o cupom de desconto Defesa da Fé que eu estou mantendo para que você venha comprar o livro, receber o material e ver o sobrenatural do Senhor acontecer na tua vida, como diversos e diversos testemunhos que tenho tido a respeito dessa questão. Mas hoje, em especial, eu quero levar você
a imaginar o porquê toda vez que alguém te perguntar sobre santidade, você para, pensa, fica refletindo e não chega a lugar nenhum. Nós fomos condicionados a pensar que santo é uma estátua de gesso, muitas vezes em um altar, ou um cristão místico que vive isolado no topo de uma montanha. Nós olhamos para as nossas fraquezas e pensamos: quando é que eu vou me tornar santo? E eu quero trazer a verdade para você e essa verdade vai te chocar. Essa verdade, ela vai chocar você. A Bíblia, ela responde a essa pergunta de uma forma que esmaga, destroça o nosso orgulho e reconstrói a nossa fé. Você se tornou santo no momento em que você creu em Cristo Jesus. A santidade cristã não começa no seu esforço, ela começa no altar da cruz de Cristo. Eu vou repetir para você essa verdade chocante. A santidade cristã, ela não começa no seu esforço, ela começa no altar de Cristo. Hoje, nós vamos entender 3 níveis de santidade que moldam a vida de um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus. A posição, a experiência e a consumação. A posição. Em que posição você está? Quais as experiências que você tem tido? E eu quero te levar a ver e viver a consumação da obra de Cristo Jesus. Primeiro ponto que eu quero trazer para você sobre a nossa santidade posicional. E quando nós falamos de santidade posicional, nós estamos falando do que o Senhor fez por nós, do que Cristo Jesus fez por nós, do que Cristo Jesus fez em nós, através de nós e apesar de nós, o que Cristo Jesus fez sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre a nossa mentalidade, onde Cristo Jesus pretende nos levar. Onde Cristo Jesus pretende nos levar a viver, a desfrutar do sobrenatural dele. E quando nós entendemos isso, nós entendemos algo profundo. Primeiro, o que Deus fez por nós? O primeiro significado de santificação diz respeito à nossa posição. Hebreus, capítulo 10, versículo 10 diz assim: temos sido santificados pela oblação, ou que? Uma oferta dedicada a Deus do corpo de Jesus Cristo, feito uma única vez. Nós somos santificados pela oferta de Cristo Jesus. E quando nós entendemos que foi Cristo que fez e nós não temos o poder de fazer, nós temos uma vida melhor, uma vida mais focada, uma vida mais dedicada à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E no tribunal de Deus, eu quero falar sobre o tribunal de Deus. Antes de você mudar o seu comportamento, Deus, ele mudou o seu status jurídico e espiritualmente. Quando você se rendeu a Cristo Jesus, o sangue dele foi aplicado sobre a tua vida. Aos olhos do Pai, aos olhos de Deus Pai, você foi separado. Você não é santo porque você é perfeito. Entenda isso. Você é santo porque você pertence a um Deus que é santo. E esse Deus que é santo, ele te comprou. Eu vou repetir, você é santo porque você pertence a um Deus que é santo e ele te comprou. Paulo,
quando ela escreve à igreja de Filipos e aos hebreus, chamando os irmãos de santos e irmãos santos, que está lá em Filipenses 1:1, Hebreus 3:1, ele detalha que aquela igreja, ela tinha problemas, tinha divisões, tinha falhas, mas mesmo assim, a igreja tinha uma identidade santa, a identidade de Cristo Jesus. Eu quero levar você a uma ilustração impactante na sua vida. Pense em um cálice de ouro no templo de Salomão. Ele era chamado de santo. Por quê? Porque ele tinha superpoderes? Não. Não, 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 não. Porque ele havia sido separado exclusivamente para o uso do rei. Você que me assiste aí, você é um cálice de Deus na terra. Você é um instrumento de Deus na terra. Você foi carimbado com o sangue de Cristo. A sua posição está garantida. Você é santo. Segundo ponto, a santidade experimental. O que o Espírito de Deus está fazendo em nós? Aqui, neste ponto, nesse segundo ponto, está o grande perigo da igreja moderna. É, o grande perigo da igreja moderna. Muitos celebram a sua posição de santo, mas vivem como o mundo na sua experiência diária. Muitos celebram sua posição de santos, mas vivem uma vida mundana e caída. Muitos clamam por uma vida de santidade. Muitos almejam uma vida de santidade, mas vivem uma vida mundana, caída e destruída. Se a santidade posicional aconteceu no passado, a santidade experimental, ela acontece no hoje, no presente. É o processo diário de fazer a nossa vida prática, se alinhar com a nossa posição espiritual. João, capítulo 17, no versículo 17, ele diz assim: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu vou resumir no português absoluto. Foque na verdade. Foque na palavra que é a verdade. Molde a tua vida com a palavra e você viverá santificadamente. E qual o cinzel do Espírito Santo, pastor? Deus, ele olhou para você e disse: você é santo. Agora, o Espírito Santo, ele entra na sua vida e começa a trabalhar para que você pareça, você viva como um santo. É uma obra progressiva. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E por que eu trouxe 2 Coríntios, capítulo 3? Porque 2 Coríntios, Paulo, ele justifica, ele testifica o ministério da nova aliança para aquela igreja que estava corrompida. Pelas escrituras, a Bíblia é o espelho que mostra onde está a sujeira e a água que nos lava. Efésios, capítulo 5, versículo 25 e 26. Quem não lê a palavra, não discerne o pecado. Quem não lê a palavra, jamais poderá discernir o pecado. Pelo o esforço de dependente, nós dependemos do Espírito Santo. Você não se salva pelo seu esforço, jamais vai se salvar. Esquece isso. Mas você não cresce em santidade sendo preguiçoso. Jamais. Esquece isso também. A santidade, ela exige o corte de amizades tóxicas, fechar abas do navegador, mudar a forma de falar,
blindar a nossa mente, os nossos olhos. E eu quero trazer uma frase que vai te impactar agora. A santidade posicional te tira do inferno. Ter uma posição te tira do inferno. A santidade experimental tira o inferno de dentro de você. A santidade posicional te tira do inferno. A santidade experimental tira o inferno de dentro de você. Somente Deus é fiel para fazer isso. Paulo diz que aquele que começou a boa obra é fiel para vos guardar irrepreensíveis. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e 24. Você não está sozinho nesta luta. Nós não estamos sozinhos nessa luta. O Senhor luta por nós. O Senhor entra na batalha por nós. O Senhor muda a nossa trajetória através da palavra. É a palavra que transforma, é a palavra que restaura, é a palavra que santifica, é a palavra que transforma, é a palavra que nos muda, é a palavra que nos capacita, é a palavra que muda a nossa maneira de pensar, é a palavra que faz o sobrenatural em nossas vidas. Nunca se esqueça disso. E para terceiro ponto, a santidade consumada. A santidade consumada. O que Jesus vai fazer? Há dias em que nós choramos no altar, também há dias em que olhamos para dentro de nós e pensamos: será que essa guerra contra o meu temperamento, contra os meus pensamentos e contra as minhas fraquezas, ela nunca vai terminar? Você nunca se perguntou isso? Você nunca parou para pensar quando essa batalha vai terminar? A terceira dimensão da santidade nos traz uma gloriosa esperança da consumação. Amado, você que me assiste aí, agora nós somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. 1 João, capítulo 3, versículo 2, nos diz isso. E o que isso diz? Que isso fala a respeito do resgate final de Cristo para as nossas vidas. A sua santificação, a nossa santificação, só será completa quando o noivo voltar para buscar a noiva. Efésios capítulo 5, versículo 27. Nesse corpo corruptível, nós gememos, lutamos contra a gravidade do pecado todos os dias. Mas há um dia marcado na agenda da eternidade, quando a trombeta do Senhor soar e Jesus se manifestar, tudo será mudado. Primeiro, o que é morte vai virar imortalidade. Segundo, a nossa mente será totalmente livre de qualquer inclinação para o pecado. Terceiro, seremos santos por completo, corpo, alma e espírito, refletindo perfeitamente a imagem de Cristo Jesus. A santidade plena não é uma utopia, é o nosso destino final. Eu quero concluir com você dizendo algo poderoso da parte do Senhor. Igreja, o diagnóstico da palavra de Deus para nós nesta noite, ou nesta tarde, ou nesta manhã, que você está me assistindo, é claro. Quando um cristão se torna santo. Eu vou repetir a pergunta. Pastor, quando um cristão se torna santo? Primeiro,
Ele já foi tornado santo na cruz do Calvário. Essa é a nossa posição. Ele está sendo santificado no dia a dia. Essa é a nossa experiência. Ele será completamente santo na vinda de Cristo, na sua consumação. Não use, jamais, pense nisso. Não use as suas falhas como desculpa para viver no lamaçal do pecado. Se você caiu essa semana, lembre-se de quem você é. Você mesmo, quem você é. Você é um santo posicional, comprado por preço de sangue. Levante-se, limpe as vestes na palavra de Deus e continue o processo. Eu quero fazer um apelo para você que está me assistindo hoje. Quantos aqui, ou ali, ou acolá, hoje, olham para a sua vida e dizem: Senhor, eu entendi a minha posição, mas eu preciso de mais poder na minha experiência diária. Eu quero que a minha vida na segunda-feira reflita o que o Senhor diz que eu sou no domingo. Mas precisa ter algo da tua parte. Abra o teu coração agora. Permita que o Espírito Santo aperte um cinzel, corte o que precisa ser cortado e purifique a sua mente. Clame pelo poder purificador do Espírito Santo. Eu quero te convidar a se consagrar e a declarar isso hoje. Senhor, eu abro o meu coração. Eu permito que o Espírito Santo aperte o cinzel, corte o que for preciso cortar e purifique a minha mente, santifique a minha mente e eu consagro a minha mente a ti. Eu clamo pelo poder da purificação do Espírito Santo sobre mim, sobre a minha vida e sobre tudo o que eu for fazer nesse dia, pelo nome poderoso do Senhor Jesus. Querido, eu quero neste momento te pedir de coração. Eu quero neste momento que você feche os olhos, curva a tua fronte. Pense sobre tudo que foi falado e ministrado neste ambiente. Pense um pouco sobre a tua vida, como você tem levado a tua vida hoje. Porque hoje foi falado 3 verdades. Primeiro, santidade posicional, santidade experimental e santidade consumada. Santidade posicional é você ter uma posição. Cristo nos deu uma posição na cruz do Calvário. Santidade experimental é a nossa transformação diária. E a santidade consumada é o dia da vinda de Cristo sobre as nossas vidas. Eu quero neste momento te pedir algo de coração. Eu quero te pedir que você se inscreva no nosso canal. Eu quero pedir que você curta, que você comente, que você compartilhe esta mensagem. Eu quero te pedir que você nos ajude no crescimento deste canal. E eu quero declarar que grandes coisas o Senhor fez, faz e ainda fará por nós. Eu quero agradecer aos nossos parceiros, Estúdio Renate, Barbearia Andermuller. Eu quero agradecer a todos que compraram, que nos ajudaram comprando o nosso livro. Aqueles que compartilharam comigo, que foram edificados por essa leitura. Eu quero te pedir, se você quiser ofertar no nosso projeto, está aí o QR Code, está aí, nos oferte, nos ajude no crescimento, no engajamento deste canal. E eu quero dizer para você que Deus te abençoe poderosamente em Cristo Jesus.